Quando falamos em apagar informações dentro de um banco de dados, o primeiro comando que vem normalmente na nossa cabeça é o comando delete. Mas você sabia que ele não é o único e muitas vezes nem é o comando correto a ser utilizado? Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server, e o assunto de hoje pode assustar muita gente. Afinal de contas, nós vamos falar daquele momento delicado de quando a gente precisa eliminar dados ou objetos indesejados dentro das nossas bases de dados. E eu preciso te dizer que existem três formas da gente fazer isso, e já te adianto que elas são totalmente diferentes. E eu estou falando dos comandos drop, delete e truncate. E desses três, normalmente o drop ele é o mais fácil de ser diferenciado entre os outros dois, porque basicamente ele serve para você apagar qualquer objeto da sua database, seja uma tabela, seja uma procedure, uma view, uma função, ou qualquer outro objeto que exista dentro da database. E quando eu estou falando em apagar, eu estou falando em apagar mesmo, sem a possibilidade de a gente conseguir recuperar esses objetos, exceto se você tiver um backup, por exemplo. Já os comandos truncate e delete, eles servem para que você apague informações de dentro das tabelas. Então, ele mantém a estrutura da tabela, mas ele apaga os dados contidos nessa tabela. Mas, no final das contas, qual é a real diferença entre esses três comandos? E para que eu consiga te explicar isso, a gente vai lá para a tela do computador e eu vou te mostrar isso na prática. Mas antes de ir para a tela do computador, eu quero te pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ser notificado toda vida que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Bom, pessoal, eu já estou com a tela do meu computador compartilhada com vocês e a gente vai ver exatamente na prática quais são as diferenças entre esses três comandos, como que eles funcionam, como que a gente escreve eles e como que a gente vai utilizar cada um deles. E aí é importante a gente saber as diferenças para a gente conseguir saber onde que a gente vai utilizar cada um desses comandos. E o primeiro comando que a gente pode ver é o comando mais comum dentre eles três, que é o comando delete. Normalmente a maioria das pessoas conhecem esse tipo de comando aqui. E esse comando ele serve, na verdade todos servem para apagar alguma coisa, né? O delete especificamente ele serve para que você apague informações de dentro das tabelas. Então você tem tabela e dentro da tabela você tem informações. Você pode apagar linhas daquela tabela. Para exemplificar, eu criei uma tabelazinha chamada vendedores. Essa tabela vendedores é uma tabelazinha pequena, ela tem 20 linhas aqui, 4 colunazinhas, mas ela é mais do que suficiente para a gente conseguir trabalhar nesses exemplos aqui. E aí, essa tabela, eu criei uma trigger nela, tá? Para quem não sabe, triggers são gatilhos, são ações que são executadas quando um comando insert, update ou delete ele é feito em alguma determinada tabela. Então, você cria uma trigger naquela tabela e você diz que você quer acionar aquela trigger, aquele gatilho, quando um insert, quando um update, ou quando um delete, ou quando qualquer um dos três for executado. E aí, quando algum desses comandos for executado dentro dessa tabela, ele aciona essa trigger, né? E aí essa trigger faz alguma ação. Eu criei uma trigger nessa tabela de vendedores, tá? Essa trigger, ela tá aqui. Basicamente, o que que ela faz? Toda vida que eu tenho algum dessas três operações, insert, update e delete, o que que eu faço? Eu vou na minha tabela, tá? Vejo qual que foi o comando que foi executado, se foi um delete, se foi um update, se foi um insert, e eu insiro nessa tabela de replicação de dados. Tá? Por que que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu criei isso? Para mostrar para vocês uma das diferenças, por exemplo, entre o delete, o truncate e o drop. E isso aqui, até uma dica, eu uso bastante quando eu estou trabalhando com replicações Product Warehouse. Então, eu crio em tabelas que eu tenho no banco de dados transacional para que eu consiga mapear qual foi o registro que foi alterado, qual foi o registro que foi incluído, qual foi o registro que foi apagado, para que eu não tenha, por exemplo, que fazer carga de todas as informações toda a vida. Então, em vez de eu fazer isso toda a vida, pegar todas as informações, eu só pego aquelas que tiveram alterações dentro da database, tá? Mas isso não vem ao caso, isso pode ser assunto, inclusive, para outro vídeo. O caso aqui são esses comandos delete, truncate e drop. E aí eu criei essa tabelazinha. Toda vez que a gente fizer um delete, ele vai inserir a informação aqui para a gente saber o que que aconteceu, tá bom? E vocês vão ver por que disso. Vou até salvar essa tabelazinha bem aqui, tá?
com essa tabelazinha aqui, replicação DW. Então, o delete, como eu falei, ele é um comando para apagar e você tem várias possibilidades quando você está utilizando o comando delete. Então, a primeira delas é você conseguir filtrar, que foi o ponto 1 que eu coloquei aqui em cima. Você consegue filtrar a informação. Então, eu posso vir aqui e dizer que eu quero apagar só os clientes que estão com um ativo igual a 0. Então, eu posso vir aqui, em vez de eu apagar todas as informações da tabela, eu posso apagar só essas duas informações. Se eu selecionar aqui, ele só tem duas informações, e aí eu posso pôr aqui, por exemplo, o comando delete from vendedores, where ativo igual a 0. Ele apagou duas, aqui ele está repetindo duas vezes porque eu tenho uma trigger, tá? Então, quando eu executar esse comando, ele acionou a trigger inseriu essa informação lá dentro da tabela de replicação, tá bom? Então, aqui, por exemplo, num cenário aí que eu estivesse usando, eu já saberia que esses dois vendedores eu tenho que remover, por exemplo, lá no meu Data Warehouse, porque, por exemplo, eles foram excluídos aqui. Isso se for o caso, né, de excluir informação do Data Warehouse. Se eu vier aqui, por exemplo, aqui na vendedores e der select asterisco from vendedores, a gente vai ver que a gente não tem mais nenhum cliente, nenhum vendedor, né, com status ativo igual a 0, né, que é o vendedor 2 e o vendedor 4. Eles foram excluídos daqui, tá? Outra possibilidade, quando a gente está falando do comando delete, é a gente controlar a transação. E o que é controlar a transação? É eu ter a possibilidade de reverter a operação, caso eu tenha feito ela de maneira equivocada, ou eu confirmar essa operação. Do jeito que a gente fez o delete aqui, eu não estou usando o controle de transação. Porque a partir do momento que eu usei esse comando, eu não consigo mais reverter ele. E para a gente usar esse controle de transação, eu tenho que utilizar antes do comando begin transaction ou begin tran. Isso é a mesma coisa, tá? Isso dá o mesmo resultado. Isso aqui é uma abreviatura, por exemplo, para begin transaction. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, e apagar todos os vendedores dessa tabela. Imagina que eu queria apagar só os que estavam inativos, com status ativo igual a 0, né? E eu esqueci de pôr o filtro aqui e executei esse comando aqui. Se eu executar só isso, eu não tenho como reverter a minha operação. Só que se eu utilizar o Begin Transaction aqui, ó, selecionei aqui até o Begin Transaction e executei, você vai ver que ele afetou 18 linhas. Nós temos aqui 18 linhas afetadas. Se eu copiar o meu comando Select aqui e executar, eu não tenho... Opa, deixa eu mudar aqui. Eu não tenho nenhuma informação mais na minha tabela de vendedores. Só que como eu utilizei o Begin Transaction na minha operação, eu tenho a possibilidade de fazer duas coisas. Ou eu posso fazer um commit, ou seja, eu quero confirmar. Realmente tudo que eu apaguei está correto. Então, tudo que eu apaguei, eu quero manter essas informações aí que eu apaguei. Eu quero confirmar realmente esse comando que eu fiz. Então, você utiliza o commit. Ou eu posso reverter, ou seja, voltar essas informações para a minha database. E aí eu uso o comando rollback. Então, se eu vim aqui e selecionar o rollback aqui, ó, comando executado com sucesso, se eu executar agora o meu vendedores aqui, depois do meu rollback, você vai ver que nós vamos voltar a ter os vendedores, mas perceba que os vendedores que eu apaguei bem aqui em cima, que estavam com ativo igual a 0, ele não voltou. Por quê? Porque eu não utilizei Begin Transaction aqui dentro dessa operação, tá bom? Então, eu também consigo fazer isso nos meus comandos delete. Então, eu consigo filtrar, eu consigo controlar as transações. E outra coisa que acontece quando eu faço o delete é acionar as triggers. Lembra daquela triggerzinha que eu mostrei para vocês, que eu até contei a historinha do DW, né? Que eu até salvei essa tabela aqui, ó, replicação DW. Toda vida que eu faço uma operação de delete, olha o que acontece aqui nessa tabela. Ele vem e ele insere uma informação nova aqui nessa tabela, para me saber se o registro foi apagado, se o registro foi inserido, se o registro foi apagado, ou se o registro foi inserido, ou se o registro foi apagado. Então, a gente consegue ter esse histórico, e a gente tem esse histórico aqui, porque eu já executei isso algumas vezes, então toda vez que eu faço alguma dessas operações, ele insere isso dentro dessa tabela. E isso é importante para vários cenários. Então, quando você está fazendo, por exemplo, uma replicação entre sistemas, por exemplo, entre RP, então, às vezes, isso é muito útil. Quando você está gerando logs, então eu quero ter um log nessa tabela, eu quero saber quem apagou, quem inseriu tal informação, quem atualizou tal informação. Então, essas triggers servem para inúmeros cenários, log,
serve para você ter um controle melhor nas replicações, para você saber o que atualiza, o que não atualiza. Então, tem inúmeros cenários que você pode fazer aqui utilizando o trigger, né? Então, toda vida que você quer disparar alguma ação, se algum desses 3 comandos, set, update ou delete, for executado naquela tabela, você pode usar as triggers. E aí, o delete aciona essa trigger. Então, a gente consegue, toda vez que alguma informação for apagada, eu vou conseguir ter essa informação. Basta que eu venha aqui, por exemplo, e coloque aqui is deleted igual a 1, ou seja, registros que foram apagados. Então, eu já tenho todas essas informações aqui, tá bom? Deixa eu até voltar, vou comentar isso aqui. Ok. Outra coisa que é importante, quando a gente faz o comando delete, a gente o SQL não zera as identes da tabela, tá? Por isso que o delete, normalmente, ele não é usado muito quando você quer copiar uma database, por exemplo, de um local para outro e começar ela do zero. Então, imagina, você tem uma software house, isso é muito comum, né? Software house, você tem a sua database, e aí você sempre faz teste naquela database e você quer implementar o seu sistema em um cliente. Aí você normalmente pega uma database default, zera aquela database e leva para o cliente. Normalmente você não usa o delete para apagar, porque o delete não zera identes. E o que não zerar idente? Se a gente vier aqui no cadastro de vendedores, nós temos uma coluna chamada vendedor. Esse vendedor, se a gente observar aqui, essa coluna, né, vendedor, ela é uma coluna que é identity, né? Se a gente vier aqui, você vai ver que o vendedor aqui, ó, ele é um identity, que ele começa com 1 e ele vai incrementando 1 a cada novo registro. Ele começa com, o próximo é 2, depois vai 3, 4, 5 e assim por diante. Quando a gente usa o comando delete, essa contagem, ela não zera, ela se mantém. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui 20 vendedores e os códigos são de 1 a 20. Se eu vier aqui e quiser apagar todos os vendedores, eu posso vir aqui e fazer delete from vendedores, ele vai apagar todos os vendedores aqui dessa database. Apagou as 18 linhas. Se eu voltar a fazer esse comando aqui de novo, eu não tenho mais nada, tá? Só que agora eu vou voltar a inserir esses 20 vendedores. Eu deixo esse comando de aqui pronto, inserir novamente as 20 linhas. Vou executar de novo o meu select e olha só, meus 20 vendedores estão aqui, inclusive aqueles que eu tinha apagado que estavam ativos igual a 0. Só que olha só como que começou o código deles, começou do 21. Porque o comando delete ele não zera essa idente, então ele permanece da última que estava. Então se a última era 20, a próxima vai ser 21, independente de você não ter mais nenhum registro da tabela. E ele faz isso justamente porque ele tem a possibilidade de você apagar coisas que estão no meio da tabela. Então, ele não pode zerar aquele idente e começar aquilo de novo, tá? Ele também nem reaproveita idente dentro dessas tabelas. Então, ele não zera essa idente. Então, se você precisa zerar idente, o comando delete ele não é o comando para você usar, tá bom? Então, basicamente, essas são as características principais do comando delete, tá bom? Agora a gente vai para o comando truncate, aí a gente já vai começar a notar algumas diferenças entre o delete e o truncate. A primeira coisa é que o truncate ele não tem a possibilidade de você filtrar a informação. Então, não posso, a sintaxe do truncate é essa, o truncate table e o nome da tabela que a gente quer apagar. Então, posso vir aqui truncate table vendedores. Então, eu não posso vir aqui no truncate table vendedores e dizer que eu quero, por exemplo, apagar só o que está ativo igual a 0. Esse comando aqui ele não funciona, vai dar sintaxe incorreta, porque o truncate ou ele apaga tudo que tem dentro da tabela, ou ele não apaga nada, tá? Então o truncate, ele é aquele cara que é tudo ou nada, ou ele limpa a tabela, ou ele não apaga nenhuma linha. Então a gente não tem a possibilidade de, por exemplo, pôr aqui um ativo igual a 0. E aí, ó, se eu venho aqui, por exemplo, nos vendedores, que eu tenho essas 20 linhas, se eu faço um truncate table vendedores, ele vai simplesmente apagar aqui, ó, todas as 20 linhas. Então, agora eu não tenho mais informação aqui nessa tabela. E você percebe que tanto no delete quanto no truncate, a estrutura da tabela ela se mantém para que eu consiga inserir registros novos, né? Então, apesar de eu apagar os elementos da tabela, a tabela ainda está lá, aquele objeto ainda está lá. Então, eu ainda consigo utilizar ele para incluir outras informações aqui dentro. Tá bom? Então, a primeira característica do truncate é que você ou apaga tudo ou não apaga nada. Você não tem filtro para essa tabela. Dentro do truncate também é possível você controlar a transação. Então, eu posso voltar a inserir aqui de novo.
os vendedores, e eu posso vir aqui, por exemplo, e dentro do truncate também utilizar aqui, ó, o Begin Transaction, tá? Então, posso vir aqui em Begin Transaction Truncate Table, vim aqui, executei esse cara aqui. Se eu executar os vendedores, eu não tenho nada, mas eu posso vir aqui e dar um rollback ou um commit, por exemplo, se eu quisesse apagar de fato. E aí, quando eu faço um rollback, as minhas informações que tinham sido apagadas, deletadas, elas voltam para a minha tabela, tá bom? Mesma forma como que acontece com o delete. Eu consigo controlar essa transação e confirmar ela com commit ou desfazer ela com rollback. Uma diferença já bem clara também entre o truncate e o delete, essa diferença é uma diferença mas muito importante, é que o truncate ele não aciona trigger, tá? Então a gente criou aquelas triggers, por exemplo, para controlar tudo que a gente ia apagar dentro das tabelas, por exemplo, para um cenário de replicação. Só que se eu apagar essas informações com o truncate, eu não tenho mais esse log. Então se a gente ver aqui, ó, nós temos as linhas, eu vou vir aqui na minha replicação DW e eu vou apagar tudo que tem na minha replicação DW. Por que eu estou usando o truncate? Porque eu quero apagar tudo. Quero apagar tudo que tem dentro dessa tabela. E o truncate normalmente é muito mais rápido do que o comando delete, tá bom? Então, apaguei tudo que tem. Se eu vier aqui, por exemplo, na minha replicação DW, que foi aquela tabelazinha aqui, a trigger está inserindo nela, eu não tenho nada. Se eu vier aqui e fizer um truncate table na minha tabela de vendedores, a minha tabela de vendedores não tem nada mais, porque eu acabei de fazer um truncate nela. Só que se eu for na minha replicação DW aqui, que é aquela tabelazinha onde a gente está armazenando tudo que acontece dentro da tabela de vendedores, eu também não tenho nada. Por quê? Porque o truncate não aciona trigger, tá? Então você pode apagar tudo no truncate, que se tiver trigger associada àquela tabela, ela não vai ser executada, tá bom? A trigger é executada através do comando delete, update ou insert. Então essa é outra grande diferença, que inclusive é uma diferença que muitos testes, muita gente quando vai fazer entrevista, que é uma entrevista mais técnica, vai lhe fazer esse tipo de pergunta, tá? Então muita atenção para isso. Outra coisa também, que também é questão de entrevista, é que o truncate ele zera os campos idênticos. Então lembra quando eu mostrei para vocês que a gente apagou tudo através do comando delete na nossa tabela de vendedores. Quando a gente inseriu, ele continuou aquela sequência, ele foi do 1 ao 20, pagou tudo, inseriu, ele continuou do 21. Quando a gente usa o truncate para apagar as tabelas, então se eu ver aqui na vendedores eu não tenho mais nada, apaguei ela via truncate. Se eu executar aqui de novo, ele vai inserir as linhas. Se eu executar agora um select na minha tabela de vendedores, olha só o que vai acontecer. Ele vai manter o sequencial, ou seja, ele vai zerar o sequencial, na verdade. Então, ele vai começar de novo daquela idêntica, começando do 1, incrementando 1 a 1. Por isso que a maioria dos RPs, quando vão, que usam esse tipo de coisa, de pegar uma base que já tem ali default, apagar e levar para um cliente, eles usam o truncate, porque além de ser mais rápido, além de você conseguir zerar essas idênticas, você também não aciona as triggers, tá? Então, o truncate ele é muito usado para isso. Então, basicamente, a diferença entre o delete e o truncate é: o truncate, ele não é possível você fazer filtros com ele. Então, ou você apaga toda a informação, ou você não apaga informação nenhuma de dentro da tabela. Ele não aciona as triggers, diferente do delete, que ele aciona as triggers, tá? E ele zera esses campos de identidade, então ele recomeça aquela contagem, tá bom? E aí, o último comando que a gente tem a ver é o comando drop, por exemplo. E esse comando drop aqui, ele é o comando, acho que é o mais simples de você entender. Basicamente, o comando drop, ele serve para você apagar um objeto dentro da database. E quando eu falo em objeto, eu estou falando de view, procedures, tabelas, tá? A própria database também é possível você apagar através do comando drop. E a sintaxe dele é bem simples. Drop, o objeto que você quer apagar, no caso uma tabela, se fosse uma view, seria drop view. Se fosse uma database, seria drop database. Não que eu faça isso, tá? A não ser que você tenha certeza que você está fazendo. Mas drop table, por exemplo, e o nome da tabela de vendedores. E aí o que acontece quando eu apago, faço um drop table vendedores? Vou executar esse comando aqui. E agora eu vou executar, por exemplo, o meu select na tabela de vendedores. Se eu aperto F5, nós vamos ter um erro.
Porque o drop, diferente do delete e do truncate, que trabalham com o que tem dentro da tabela, o drop ele apaga de fato a tabela, toda a estrutura da tabela. Consequentemente, tudo que tem dentro da tabela também apaga, tá? Todos os objetos associados também são apagados. Então, se eu tenho triggers associados à tabela, como eu tinha lá de vendedores, ele vai apagar. Se eu tenho índices associados a vendedores, ele vai apagar. Tá? Então, tudo que está associado ao vendedores, incluindo o vendedor e todas as informações que estão lá, vai apagar. No comando drop, você não consegue utilizar a cláusula begin transaction. Então, não existe a possibilidade de você controlar a transação no drop. Então, por isso que o drop você tem que ter muito cuidado, porque ou você apaga ou você não apaga. Não existe você apagar, será que apaguei certo e dar um rollback, ou depois um commit. Não existe isso. Então, ou você apaga ou não. E se você apagou errado, você vai ter que recorrer, por exemplo, a um backup para recuperar essa tabela, tá? E assim como o truncate, o drop também não aciona trigger. Inclusive, ele apaga a própria trigger se estiver associada à tabela, tá bom? Então, basicamente, até para resumir, para tentar deixar um pouco mais claro qual que é a diferença entre esses três, é o seguinte: imagina uma caixa e você tem várias coisas ali dentro daquela caixa. E aí você resolveu que um dia você não quer mais aquela caixa e nem tem nada que tem ali dentro também você quer. E aí você pega aquela caixa e você some com aquela caixa, você joga aquela caixa fora, não sei o que você vai com aquela caixa. Mas você não quer mais ela, você joga ela fora, por exemplo. Isso, você está jogando tudo que tem dentro da caixa, incluindo a caixa fora. É a mesma coisa do drop. Ele pega tudo, todas as informações, inclusive o objeto em si, tá, que armazena essas informações e joga fora. No nosso caso, por exemplo, a caixa. Mas imagina que você quer guardar aquela caixa, uma caixa especial, uma caixa lá bonitinha, você quer guardar, mas o que tem ali dentro você não quer, você quer jogar tudo fora. E aí você vai e joga tudo fora, mas você não tem aquela caixa guardada. Normalmente você está usando isso com o truncate, ou seja, você apaga todo o conteúdo que tem dentro daquela tabela, você limpa aquela tabela, né? E você mantém a estrutura da tabela para usá-la futuramente. E você tem o delete, né? Que é como se você pudesse abrir aquela caixa, escolher o que você quer tirar de dentro, tá? E qualquer coisa, me arrependi, quero botar de volta. Você pode ir lá e botar de volta se usar o controle de transação. Então você tem um controle melhor do que você vai jogar fora daquela caixa, que você vai tirar daquela caixa, tá? E aquela caixa, ela se mantém, você não apaga aquela caixa, ou seja, você não apaga a estrutura. Aquela tabela, no caso do banco de dados, vai se manter, tá bom? Então, basicamente, a diferença entre esses três é isso. O delete normalmente é aquele comando usado muito no dia a dia, né? Quando você quer apagar uma linha específica, uma informação específica, um conjunto de informações específicos. Um truncate, você vai usar quando você quer realmente limpar aquela tabela, você quer zerar as idênticas, você não quer que aquela informação acione uma trigger, por exemplo, que tem naquela tabela. Então, normalmente você vai para o truncate. O truncate, ele é muito mais rápido que o comando delete, tá? E o drop é quando você realmente quer de fato eliminar um objeto, eliminar tudo que tem dentro da tabela, eliminar a tabela inteira, se for outros objetos, eliminar aquele objeto de uma forma geral. Então, basicamente, a diferença entre esses três é essa, e você vai utilizar de acordo com o seu cenário, de acordo com o que você quer fazer naquele momento, naquela situação que você tem. Agora, quando você for apagar alguma coisa da sua database, você precisa pensar não só uma, não só duas, mas 3 vezes antes de simplesmente querer usar o comando delete. Mas me conta aqui embaixo nos comentários se você já usou algum desses comandos, se você sabia a diferença entre eles. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, é claro, deixar o like nesse vídeo. Afinal de contas, eu não vou descansar até você aprender SQL.